Seja bem-vindo ao canal da sua evolução. Conecte-se com esta mensagem e viva uma verdadeira transformação na sua vida. O Evolução Diária de hoje já vai começar. Olá, queridos, bem-vindos à Evolução Diária de hoje, segunda-feira, dia 16 de dezembro de 2024. Eu sou o pastor Vitor Santos e estou aqui para te ajudar no seu processo de evolução. Hoje nós vamos estudar o capítulo de número 16 do segundo livro de Reis, mas como de costume, antes da gente entrar literalmente no nosso estudo de hoje, eu quero te pedir para você curtir, comentar e compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos e familiares, em nome de Jesus. Também quero aproveitar para te desejar uma excelente semana, com muita saúde, paz e prosperidade para você e toda a sua família. Vamos lá, gente, segundo livro de Reis, capítulo 16, tem 20 versículos. O texto diz assim: no 17º ano do reinado de Peca, filho de Remalias, Acás, filho de Jotão, rei de Judá, começou a reinar. Acás tinha 20 anos de idade quando começou a reinar e reinou 16 anos em Jerusalém. Ao contrário de Davi, seu predecessor, não fez o que o Senhor Deus aprova. Andou nos caminhos dos reis de Israel, chegou até a queimar o seu próprio filho em sacrifício, imitando os costumes detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos israelitas. Também ofereceu sacrifícios e queimou incenso nos altares idólatras. No entanto, no alto das colinas e debaixo de toda árvore frondosa. Então Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, saíram para lutar contra Acás e sitiaram Jerusalém, mas não conseguiram vencê-lo. Naquela ocasião, Rezim recuperou Elate para a Síria, expulsando os homens de Judá. Os edomitas então se mudaram para Elate, onde vivem até hoje. Acás enviou mensageiros para dizer a Tiglat-Pileser, rei da Síria: sou teu servo, teu vassalo, vem salvar-me das mãos do rei da Síria e do rei de Israel, que estão me atacando. Acás, o rei da Síria, tá? Não a Síria, o rei da Síria. O rei da Assíria é o Tiglat-Pileser, a qual ele envia mensageiros. Quem estava atacando era o rei de Israel e o rei da Síria atacando a tribo de Judá. Acás juntou a prata e o ouro encontrados no templo do Senhor e nos tesouros do palácio real e enviou como presente para o rei da Síria. Este atendeu o pedido, atacou Damasco e a conquistou, deportou seus habitantes para Quir e matou a Rezim. Então o rei Acás foi a Damasco encontrar-se com Tiglat-Pileser, rei da Síria. Ele viu o altar que havia em Damasco e mandou um sacerdote, Urias, um modelo de altar com informações detalhadas para sua construção. O sacerdote construiu um altar conforme as instruções que o rei Acás tinha enviado de Damasco e o terminou antes do retorno do rei Acás. Quando o rei voltou de Damasco e viu o altar, aproximou-se dele e apresentou oferta sobre ele. Ofereceu um holocausto e a sua oferta de cereal, derramou sua oferta e bebidas e aspergiu sobre o altar e o sangue dos seus sacrifícios de comunhão. Ele tirou da frente do templo, dentre o altar e o templo do Senhor, o altar de bronze que ficava diante do Senhor, e colocou do lado norte do altar. Então o rei Acás deu essas ordens ao sacerdote Urias: no altar grande ofereça o holocausto na manhã e a oferta de cereal à tarde. O holocausto do rei é a sua oferta de cereal. O holocausto, a oferta de cereal e a oferta derramada de todo o povo. Espalhe sobre o altar todo o sangue dos holocaustos e dos sacrifícios, mas utilizarei o altar de bronze para buscar orientação. E o sacerdote Urias fez como o rei Acás tinha ordenado. O rei tirou os painéis laterais, retirou as pias dos estrados móveis, tirou o tanque de cima dos touros de bronze que os sustentavam e os colocou sobre uma base de pedra. Por causa do rei da Síria, tirou a cobertura para ser usada no sábado, para que fora construída no templo, e retirou a entrada real do lado de fora do templo. Os demais acontecimentos do reinado de Acás, suas realizações, estão escritos nos registros históricos dos reis de Judá. Acás descansou com seus antepassados, foi sepultado junto a eles na cidade de Davi, e seu filho Ezequias foi o seu sucessor. Vamos lá, gente, entender esse texto aqui em nome de Jesus. O capítulo 16 do segundo livro de Reis vai relatar especificamente o reinado de Acás. No capítulo anterior, houve um relato, e a sucessão de vários reis. Aqui, literalmente, ele vai falar apenas de Acás, o rei de Judá, um reinado marcado
também pela infidelidade a Deus e a busca por ajuda política ao invés de confiar no Senhor. Ele vai buscar ajuda política com o rei da Assíria ao invés de confiar no Senhor. Então a gente vê aqui, literalmente, mais um reinado marcado pela infidelidade e desobediência, uma espécie de continuação do capítulo anterior, literalmente, né? Só que lá, como eu disse, foi uma sucessão de reis, e aqui a gente vai ver somente Acaz da tribo do sul, um rei ruim, um rei que não agradou o coração de Deus, que fez atrocidades como matar o seu próprio filho para entregar a deuses pagãos, né? Então Acaz começa a reinar em Judá aos 20 anos, ele governa 16 anos, ele fez aquilo que era mal aos olhos do Senhor, seguindo as práticas pagãs, como eu disse anteriormente, incluindo o sacrifício do seu próprio filho. Ele também adorava a deuses em altares pagãos idólatras, contrariando todas as leis de Deus. Aí Rezim, o rei da Síria, e Peca, o rei de Israel, atacam Judá, cercam Jerusalém, mas não conseguiram conquistá-la. Durante esse período, Edom, então, retomou o controle de Elate, anteriormente sob domínio de Judá. Acaz, ao invés de confiar no Senhor, pedir ajuda ao Senhor, ele vai buscar ajuda ao rei assírio Tiglat-Pileser III, oferecendo prata e ouro do templo como pagamento. Olha só que interessante. Então o rei da Síria, o rei assírio, aceita o pedido, ataca Damasco, mata Rezim e anexou a cidade ao Império Assírio, ou seja, ele conquista para ele mesmo. Em uma visita a Damasco, então, Acaz viu um altar pagão e ordena ao sacerdote Urias que construísse um igual em Jerusalém. Ele substitui o altar de bronze do templo para pôr esse altar, mudando todos os rituais e ignorando todas as instruções divinas. Acaz também modifica elementos do templo para agradar o rei da Síria, demonstrando a sua submissão e a sua dependência política, Ele faz uma aliança. Após um reinado marcado pela idolatria e compromissos errados, Acaz morreu. Seu filho Ezequias, conhecido por sua fidelidade a Deus, esse foi um excelente rei, assumiu o trono. Ezequias, ele decidiu seguir os exemplos de Davi e não os exemplos de Acaz. Tá bom? Aplicação prática. Gente, o capítulo 16 aqui do segundo livro de Reis também não é apenas um registro histórico do reinado de Acaz, mas é uma poderosa reflexão teológica sobre as consequências da desobediência a Deus. Aqui o texto diz que Acaz, o rei de Judá, rejeita os caminhos do Senhor, prefere alianças humanas e práticas mundanas que vão resultar num verdadeiro caos espiritual e a dependência de outras nações. Essa história vai oferecer lições sobre o perigo da infidelidade ao Senhor, a necessidade da gente permanecer firme na vontade de Deus, ou seja, Acaz, ele vai abandonar os mandamentos de Deus e vai trazer práticas idólatras e pagãs para Judá, incluindo o sacrifício do seu próprio filho, algo que era proibido no meio do povo de Deus e algo que era abominável diante dos olhos do Senhor. A escolha dele de copiar altares pagãos e alterar o templo do Senhor demonstra como a desobediência começa com pequenas concessões que ao longo do tempo vão gerando grandes destruições. Olha só, quando ele busca proteção na Síria, Acaz vai ignorar o fato de que a verdadeira segurança e provisão vem de Deus. Ou seja, a confiança dele não vem no Senhor, a confiança dele vem de um reino natural, terreno, mais forte do que o dele. Essa atitude de dependência política trouxe aparentemente uma estabilidade momentânea, mas a longo prazo Judá foi enfraquecendo politicamente, foi se tornando vulnerável espiritualmente, e essa infidelidade de Acaz não impactou apenas na vida dele, mas também na vida de toda a nação. Ele trouxe desgraça para a vida de todos os cidadãos daquela nação. Então, hoje, trazendo para a prática, como Acaz, muitas vezes, muitas pessoas são tentadas a desobedecer a Deus em busca de soluções mais rápidas. Muitas vezes, essas pessoas alteram os seus valores para se adequar às pressões culturais. Vão negligenciar com os princípios da palavra de Deus, confiando nas alianças humanas como dinheiro, poder, relacionamentos. Essas pessoas vão acreditar que coisas vão trazer segurança ou fidelidade, quando na verdade apenas Deus é que pode nos sustentar. Tem gente que faz concessão no culto a Deus, permite que práticas mundanas entrem nas vidas espirituais,
diluindo a nossa fé e comprometendo a nossa comunhão com Deus. Gente, isso aqui não precisa ir muito longe, não. O louvor que nós cantamos na igreja, nós precisamos entender a letra, né? Tem muita gente que canta ou nem sabe o que está cantando, né? Eu estudei muito sobre louvor e adoração ao longo da minha caminhada, e louvor e adoração, na verdade, é uma matéria, né, de batalha espiritual. E olha só que interessante, nós precisamos entender que quando nós adoramos a Deus, somos nós, seres humanos aqui da terra, adorando ao Deus que está no céu, ou seja, é uma adoração vertical, é do homem para Deus, entregando a Deus o melhor louvor e a melhor adoração. Não é do homem para o homem, mas se a gente for analisar, a maioria dos louvores que nós cantamos são louvores do homem para o homem. É como se Deus ele fosse uma marionete na mão do homem para entregar aquilo que o homem quer viver. E o louvor não é isso, o louvor é literalmente nós entregarmos o nosso melhor para Ele, nós adorarmos, bendizermos o nome do Senhor. Então aqui é interessante, porque qual é a maneira que a gente faz concessão? Quando as práticas mundanas, elas entram nas nossas vidas espirituais, ou seja, isso é muito comum, porque o louvor, uma música, né, que deveria ser uma música para exaltar o nome do Senhor, são músicas para inflamar o nosso coração, o nosso ego. Isso é uma maneira da gente estar idolatrando a nós mesmos, né? O homem idolatrando o homem ao invés de adorar ao Senhor. Então, essa concessão, né, a gente vê um exemplo básico, a maneira como nós louvamos ao Senhor. Por isso nós precisamos entender a essência do louvor, né? Louvor tem que dar honra para Deus, a glória para Deus, a majestade para Deus, e não tem a ver com aquilo que nós queremos, né? Com o nosso estado emocional, né? Então tem muitas músicas que nós cantamos que afagam o nosso ego. Deus vai me ajudar, Deus vai fazer, Deus vai acontecer. Cadê a adoração desse louvor? Então essa aqui é uma maneira da gente fazer uma concessão no culto a Deus, permitindo que a prática mundana entre na nossa vida espiritual, o que dilui a nossa fé e compromete a nossa comunhão com Deus. A história de Acás também vai nos lembrar que a desobediência tem consequência. Quando nós nos afastamos de Deus, nós enfrentamos o caos espiritual, a vulnerabilidade emocional e até a perda material. Assim como Judá foi enfraquecido, nossa vida também fica desestruturada quando a gente não segue os caminhos do Senhor. E para que a gente possa evitar o erro de Acás, nós devemos, primeiro, colocar Deus como prioridade absoluta das nossas vidas. Mateus 6,33. Busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas lhe serão acrescentadas. Ou seja, confiar na palavra de Deus e rejeitar qualquer coisa que contradiga os princípios espirituais. Então nós precisamos colocar Deus como prioridade absoluta nas nossas vidas. Segundo, nós precisamos rejeitar as práticas do mundo que desonram a Deus. Não podemos buscar aceitação ou segurança em algo que nos afasta de Deus. E terceiro, nós temos que lembrar das escolhas da desobediência. É isso mesmo, a busca por atalhos pode até parecer eficaz no momento, mas a longo prazo afeta o nosso propósito de vida e existência com Deus. É isso mesmo, ó. Nós temos que lembrar que toda desobediência gera consequência desastrosa para as nossas vidas. E quando a gente busca atalhos, né, como Acás foi buscar ali aliança com um rei mais poderoso, pode até no momento parecer eficaz, mas a longo prazo isso traz um dano assim que não tem mais como reparar, tá bom? E para concluir tudo aqui, assim como Judá, ele sofre as consequências da desobediência de Acás, muitas pessoas também experimentam crise espiritual, crise emocional, crise física, né? No corpo, sente ali a reação da crise no corpo, quando escolhe se desviar do caminho do Senhor. Agora, no entanto, a boa notícia é que quando nós nos arrependemos e buscamos novamente ao Senhor, Deus então restaura a aliança e nos coloca firmes e fortes no caminho novamente. A história de Acás nada mais é do que um alerta teológico e ao mesmo tempo um convite para a gente permanecer fiel a Deus, um Deus que nunca falha. Amém? Toda honra, toda glória e toda majestade seja dada a Ele e somente a Ele. Glória a Deus, gente! Sendo assim, nós finalizamos mais um capítulo do segundo livro de Reis. Agora vamos agitar as redes sociais. Curte, comenta, compartilha, tira um print da tela, posta na sua rede social, me marque para eu repostar tudo em nome de Jesus. E eu te espero aqui amanhã, às 7h40, para mais uma Evolução Diária. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.